prosseguimento ao primeiro vídeo, nesse segundo vídeo, mais coisas devem ser ditas sobre a voz passiva. Continuando com esta primeira observação que deve ser feita. Essa primeira observação. O particípio só por si constitui uma forma da voz passiva, portanto, sem a presença do verbo ser. Por exemplo, o homem criado por Deus aspira à imortalidade. Como você pode ver, nós não temos aqui a presença do verbo ser, mas ele está embutido. O homem que foi criado por Deus, o homem foi criado por Deus, aspira à imortalidade. Você percebe a presença do verbo ser. Ele não está presente fisicamente aqui na construção, porém o particípio só por si, cadê o particípio aqui, criado, ele já constitui uma forma da voz passiva. Então, daqui nós tiramos que, se criado é particípio, o homem sofreu a ação de ser criado e o agente da passiva é justamente Deus. O português não herdou ao latim as formas passivas do verbo, com exceção do particípio, que geralmente conservou o significado passivo. Então, essa parte tem muito a ver também com o latim, que o latim, os verbos existem na forma passiva. Entretanto, o português não herdou essa propriedade do latim, mas o que nós temos na verdade é o particípio, que é como se fosse uma herança do latim da voz passiva. Agora entrando na passiva pronominal. A passiva pronominal também é chamada de passiva sintética. A forma dela é diferente, veja bem. A forma é mais C, mais B2, mais A. Mais A continua sendo o sujeito. O mais B2, se, vende-se. O verbo ser é o B1, mas quando ele vem para o 2, ele se transforma nessa partícula. Então, no caso, ele é o si, certo? E o C ele vem da parte, por exemplo, vai depender de cada exemplo o verbo que eu vou utilizar. Entretanto, ele é o mesmo ser do exemplo anterior, da voz passiva participial. Vejamos. Primeira observação é que a ordem normal é inversa. Claro, acabamos de ver que a ordem era A mais B1 mais C, ou seja, ABC. Agora nós temos CBA, a ordem inversa. Então, na passiva pronominal ele tem a ordem inversa. Não é mais ABC, é CBA. Ou seja, o sujeito está após o verbo. Vende-se tablet. Vende-se tablet. Quem é o sujeito? O sujeito é o tablet e ele está após o verbo. Outra observação. Só existe na terceira pessoa do singular ou plural. Portanto, não há voz passiva em eu me chamo Alexandre. Por quê? Como dito, essa passiva pronominal sintética, passiva pronominal ou sintética, ela só existe na terceira pessoa. E como a terceira pessoa só pode ser singular ou plural, quando eu digo me, eu não estou utilizando o si. Portanto, eu não estou utilizando a terceira pessoa e, portanto, esta construção não constitui voz passiva. Eu me chamo Alexandre não é voz passiva. B tem que ser exclusivamente si, ou seja, esse B2 é a partícula si. Uma outra observação é que só esporadicamente o elemento mais A pode ser o pronome reto. Ele, ela, eles, elas. Ou seja, só uma vez ou outra, fortuitamente, ele pode ser pronome reto. Por que isso? Isso se deve ao motivo seguinte. A paisagem é linda. Ela se avista de longe. Como você pode ver aqui, a ordem foi invertida.
Acabamos de dizer que a ordem era mais C, mais B2, mais A. Lembram? Mais C, mais B2, mais A. Ou seja, primeiro seria o verbo, depois estaria o sujeito. Mas aqui não. Primeiro está o sujeito. Por que isso aconteceu? Olha, mas então a ordem costuma ser direta, contrariando a normalidade. Isso seria a ordem direta. Ela mudou do esquema que acabamos de dar para a passiva pronominal. Que a passiva pronominal teria essa ordem inversa. Mas isso aconteceu pelo seguinte motivo. Avista-se ela causa a impressão de que se está usando ela como objeto direto. Então, para evitar de que pensemos que ela seria objeto direto, quando na verdade é o sujeito, evita-se isso mudando essa ordem. Então, é um caso excepcional, porém deve ser mostrado, pois existe. Então, ele deve ser aqui abordado. O ela seria considerado como objeto direto porque fica muito tentador ver após o verbo um substantivo após o verbo e logo dizer que é um objeto. Uma outra observação é o seguinte: o morfema se representa um sujeito psicológico de significação vaga e, dado isto, pode ser substituído por agente, nós, ou o verbo na terceira pessoa do plural. Ora, o que seria um sujeito psicológico? Um sujeito psicológico, ele não é um sujeito gramatical. Eu vou deixar mais claro. Não se viu o celular. Primeira construção. Segunda construção. Aceita-se doação. Terceira construção. Conta-se muita mentira. O que acontece? Não se viu o celular. O celular aqui, ele é o sujeito. Aceita-se doação. Doação também é sujeito. Sujeito. Conta-se muita mentira. Também é o sujeito. Passando. Vejamos. A gente não viu o celular. Nós aceitamos doação. Contam muita mentira. Então, nós acabamos de mostrar que podemos usar o se, ele representa um sujeito psicológico, portanto ele pode ser substituído por agente, nós ou terceira pessoa do plural. Está aqui, terceira pessoa do plural. Conta-se muita mentira. Terceira pessoa. Foi utilizada. Muita mentira é contada. Conta-se muita mentira. Ou contam-se muitas mentiras. Acontece que esse sujeito psicológico, ele não é sujeito gramatical. Então, isso é um importante, deve ser frisado. Sujeito gramatical é diferente de sujeito psicológico. Isso vai ficar mais claro. Por exemplo, sujeito gramatical, ele tem a ver com a gramática, de fato, como o nome diz. Sujeito gramatical tem a ver com gramática. O sujeito psicológico é aquele que o falante comum sente como sujeito. É uma pessoa vaga, alguém indefinido, representado pelo morfema se. Algo vago. Essa é a palavra certa. Por exemplo, uma observação antes de falar melhor do sujeito psicológico. Pode ocorrer de a ordem ser mais B2, mais C, mais A, contrariando a ordem que foi acabada de levada em consideração, mais C, mais B2, mais A. Veja bem, nesse caso, trocamos o C com o B2. Por que isso acontece? Isso vai acontecer por um recurso de estilística ou porque alguma partícula, alguma palavra vai atrair esse si. O B2 ele vai atrair o si. Por exemplo, no caso de próclise, não se vendem tablets. Esse não, ele atrai a partícula si. E, portanto, a ordem fica mais B2 que B2, mais C, mais A. Tablet, sujeito. Então, o não obrigou o si vir para cá, o que constitui um caso de próclise. Um recurso estilístico depende do autor. Se o autor quiser escrever assim, assim será.
voltei depois e se comprou o carro. O recurso de estilística usou esta mesma formação, mais B2, C mais A, ao invés da formação normal mostrada anteriormente. Além do traço esquemático, existe outro muito importante, pois constitui prova irrefragável. Agora nós temos a prova irrefragável para a outra voz passiva, para a voz passiva pronominal ou assintética. Lembrando que a sintética é essa que possui o si. A prova irrefragável da voz passiva pronominal é a seguinte: toda passiva pronominal é transformável em passiva participial. Toda passiva pronominal é transformável em passiva participial. Por exemplo, vendem-se tablets. Tablets são vendidos. O que aconteceu aqui? Vendem-se tablets, nós temos a voz passiva. Ela é a voz passiva, qual é? Sintética. E nós passamos ela para a analítica. Ou seja, ela é a pronominal e passamos ela para a participial. Então, isso é uma condição necessária. E existe uma operação transformacional. Essa operação transformacional é quem faz isso. Essa operação transformacional é a seguinte: escrevem-se as palavras ao contrário, com o si proclítico, ou seja, tablets se vendem. Vejam que é vendem-se tablets. Então, fica tablets se vendem. Depois substitui-se o si pelo verbo ser. Então, substitui o si pelo ser e põe-se o verbo no particípio. Então, vai ficar tablets são vendidos, verbo no particípio. Então, acabamos de fazer o processo de transformação da voz passiva pronominal ou passiva sintética para a passiva participial ou analítica. E, lembrando mais uma vez, é uma prova imprescindível. Ela é para a constituição da passiva pronominal. Então, o próximo vídeo continua a última parte relativa à questão da voz passiva.